Vamos para o primeiro assunto, pessoal. Tem até no nosso site uma repercussão, uma fala do presidente Lula, sem citar o presidente, o ministro do Supremo, Flávio Dino, rebateu a fala de Lula para o UOL sobre se meter em tudo, sobre o Supremo se meter em tudo. O Dino argumentou que o tribunal é instado, né? Ele é provocado a decidir sobre temas polêmicos por causa da conflagração social. Na última quarta, o presidente Lula disse que a Suprema Corte não tem que se meter em tudo. A gente vai ver daqui a pouco essa fala do presidente Lula, que ainda, de acordo com o presidente Lula também, a decisão da corte, no caso da descriminalização da maconha, cria rivalidade com o Congresso. O Dino disse o seguinte, ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo o que diz... Aliás, o presidente Lula disse isso, né, que ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo o que diz respeito à Constituição e virar a senhora da Constituição, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa. A gente vai tentar daqui a pouco ver essa fala do presidente Lula. O Dino argumentou hoje, numa palestra lá num fórum em Lisboa, em Portugal, evento promovido pelo ministro Gilmar Mendes, que temas em conflito na sociedade brasileira têm desaguado no Poder Judiciário, o que obriga os magistrados a agir. Vamos ver o que disse o presidente Lula sobre esse assunto na última quarta-feira aqui para o UOL. Pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, sabe, virar senhora, sabe, da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Vamos discutir esse e outros assuntos. Comigo para essa sexta-feira, vem sextar junto comigo o Leonardo Sakamoto, meu colega que segurou as pontas aqui nos últimos 2 dias, e também a Carla Araújo. Uma ótima tarde aos dois. Sakamoto, e aí? O Flávio Dino respondeu, não citou o Lula, mas falou sobre o que disse o presidente, aliás, em entrevista para vocês dois, né? Para a Carla e para o Sakamoto na quarta. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos e todas. Não, exatamente, né? O ministro Flávio Dino, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele respondeu ao Lula sem responder ao Lula, né? Ele não fez indelicadeza de citar o presidente da República, mas todo mundo que acompanha a política, né, sabe que ele estava respondendo ao Lula, né? E é claro, né, por mais que ele tenha, né, uma relação excelente com o presidente da República, agora ele é ministro do Supremo, e ele estava defendendo a instituição da qual ele faz parte, né? Não por corporativismo, porque eu concordo com a argumentação do ministro Dino nesse sentido. O ponto é o seguinte, é claro que o Supremo, ele não tem que chegar e falar, eu discordo de tal coisa, deixa eu ir lá dar uma opinião sobre isso. Ah, não, aquela cor não está legal, vamos lá mudar. Não é isso. O Supremo Tribunal Federal, ele funciona, como toda justiça, ele funciona por demanda. Você tem uma demanda, né, que chega até o tribunal, seja por recursos, seja por ações diretas impetradas no tribunal, né, ajuizadas no tribunal. O tribunal tem que responder. Se o tribunal engaveta e não responde, ele realmente está prevaricando, ele está não cumprindo a sua decisão. Então, o que acontece? Ele tem que responder, ele tem que dar uma resposta à sociedade. E, normalmente, essas ações mais polêmicas chegam quando outros poderes se omitem nessa resposta. Não é que o poder se omitiu numa resposta, o Congresso não quis legislar, e quando o Congresso não quer legislar, é uma resposta política, né? Ou quando o Executivo não cumpre determinada lei. Só que aí, tudo bem, tá lá, até o momento em que alguém entra com uma ação. Não é todo mundo que pode entrar com uma ação, partidos políticos, determinadas organizações, instituições, entram com uma ação no Supremo e falam, olha lá, ele não está fazendo o trabalho dele. E aí fala, isso aqui é ilegal por conta disso, disso e disso, a lei está com problema, sabe? A questão das drogas fala que existe uma diferenciação entre usuário e traficante, mas qual que é a diferenciação entre usuário e traficante? É o policial? É o juiz que tem que dar ou tem um padrão para diferenciar A e D? Né? O que é bastante racional, para não deixar discricionariedade da opinião pessoal das pessoas. Tem que ter uma baliza, que é o que foi o que o Supremo criou. Então, o que acontece? Quando é levado
uma ação, não se pode esperar o silêncio. O problema, Diego, é que no Brasil, os diferentes grupos políticos, muitas vezes a esquerda e a direita, eles querem que o Supremo se manifeste apenas para os temas que interessam a eles. Então, quando, por exemplo, você tem muitos partidos de direita que vão ao Supremo e conseguem vitórias no Supremo. Só que aí eles não reclamam que o Supremo deliberou a favor deles. Quando é uma coisa que, no caso de um partido de direita, perde, na opinião deles, ou um grupo de direita perde, aí brada dizendo que o Supremo está manipulando. E o mesmo vale para a esquerda. Então é o seguinte, é claro, pode-se discutir distorções, pode-se discutir exageros do Supremo, pode-se discutir tudo isso e faz parte da democracia questionar e discutir, né? Agora, a decisão judicial se cumpre, né? E se questiona no âmbito judicial e, na minha avaliação, o Supremo cumpre apenas o seu dever institucional. E nesse ponto, eu acho que o ministro Flávio Dino estava correto. Enquanto os políticos só querem baderna, né, Carla? A gente tem visto um Congresso Nacional que quer mais baderna. A gente já falou sobre isso, sobre a era dos influenciadores para todo canto. Na política também não teria problema se eles trabalhassem pró-sociedade, né? Não para gerar engajamento nas redes sociais. O que você acha dessa fala que veio do presidente Lula, da resposta do ministro Flávio Dino, indicado por ele, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. O que Saka colocou, né? Quando não cita o Lula, mas evidentemente é um recado. E o presidente Lula, nessa pergunta, ele estava respondendo dessa questão aí, né? Justamente das drogas, que depois ele fala que deveria ser discutida no fim pela sociedade médica, pela sociedade de psiquiatria. Mas, nesse caso, de fato, ele tomou partido do Congresso, né? Ele disse que ali era o Supremo passando do ponto, que faz parte. A gente está vivendo lá essa semana em Portugal, o Dino está lá, nessa Gilmar Palusa, e aí faz parte do Dino. Ele disse que quando ele assumiu o Supremo, né, que ele deixou a política de lado e vestiu a toga. Então, ele tem que defender a Suprema Corte nessas discussões, que é isso, como o Saka colocou, a Suprema Corte, quando provocada, tem que se colocar nesses temas, né? E a lei não previa essa questão da quantidade para fazer a diferenciação entre usuário e traficante. Então, é uma polêmica, o Congresso ainda estuda uma reação em relação a isso, e o presidente Lula, tanto nesse caso como no outro que a gente perguntou sobre a relação do Congresso e do Executivo, ele falou assim, eu estou dando aqui o meu palpite, né? Não que eu tenha que se meter aqui, porque, de fato, essa briga entre os dois, essa disputa de poder, digamos assim, entre as duas, né? Entre o legislativo e o judiciário, não é boa. Temos que tomar cuidado. O Dino, mas eu acho que assim faz parte tudo do jogo, né? Do Dino também defender ali a instituição, e o Dino e o Lula têm uma relação de longo prazo, é aquela coisa, cada um no seu quadrado, fazendo o que tem que ser feito. Não acho que é uma coisa assim também que crie grandes problemas na relação aí do presidente com o ministro do Supremo. Eu acho que também não cria, Sakamoto, mas a gente observa, né, que parece que as coisas estão fora de ordem. O presidente Lula falando isso nessa entrevista que deu a vocês, o Flávio Dino lá em Portugal, né, nesse evento que já é bastante contestado por alguns analistas, por conta de tudo da forma como ele é conduzido e patrocinado, né, e é feito. Também dando uma crítica, e ele ali num local questionável também, ou seja, parece que as coisas ainda não voltaram ao local que deveriam estar, se é que um dia já estiveram, né, cada uma no seu lugar, Sakamoto. Que dá para puxar, vai puxando um fio, né, isso, e é interminável, realmente, né. Eu acho que a resposta, na verdade, é quase que uma defesa de corpo nesse sentido, e eu acho justo, eu acho que não tem problema nenhum, e eu acho que respostas educadas entre os presidentes e os membros das cúpulas dos poderes não tem problema. Eu acho que, inclusive, faz parte essa comunicação, utilizando a sociedade civil, faz parte do processo de freios e contrapesos que é natural entre os três poderes. Os três poderes, para funcionarem bem, eles precisam se vigiar, se fiscalizar e se conter, né? Não através da porrada, não através da gritaria, não através do xingamento, não através do golpe de Estado, como tentou o grupo anteriormente no Poder Executivo, mas através dos mecanismos e ferramentas que fazem parte do Estado Democrático de Direito. O que acontece é que uma das coisas que, para isso, existem
os princípios da administração pública. Sim, a administração pública, né, ela tem princípios, né? Você tem a impessoalidade, né? Você tem uma série de publicidade, né? Ou seja, ser transparente, né? Então tem uma série de princípios que precisam ser respeitados. E é um pouco difícil imaginar que o evento que está sendo realizado em Lisboa, ele segue os princípios da administração pública, né? Então é interessante, porque você tem um monte de gente que está lá, né? Um monte de atores dos três poderes do Estado que estão naquele evento que é organizado pelo IDP, cujo o ministro Gilmar Mendes é sócio, o filho dele administra, né? Junto com a Universidade de Lisboa, que não é um evento acadêmico, ele se mostra como um evento acadêmico, mas por trás ele é um evento em que virou uma grande plataforma de lobby de articulação fora do Brasil, fora da capacidade de fiscalização da sociedade civil brasileira, da imprensa e tudo isso mais. Né? Então, o pessoal vai uma vez por ano para Lisboa para poder articular setor empresarial, justiça, poder executivo, legislativo de forma livre e tranquila, né? Sem ninguém amolando. É complicado. Você não tem transparência, você tem coisa que você não tem como saber o que está acontecendo lá dentro. Você tem. Fica entre. Eles falam que é um grande evento acadêmico, que é permitido, inclusive pelas regras do próprio Supremo, de poder frequentar evento acadêmico, mas na prática, as informações que chegam aqui, que aquilo acaba sendo um grande espaço de articulação política. A articulação política é equivocada entre a cúpula dos três poderes, entre os três poderes e os freios e contrapesos e tudo isso mais tem que ser feito de forma bastante clara, à luz do sol. A gente sabe que na prática da política isso não funciona, a gente sabe que tem muita conversa de bastidor, mas assim tão descarado, né? Não é pelo menos o engano que eu gosto, é uma coisa descarada, né? O pessoal vai para lá, todo mundo, vai muito empresário para fazer lobby, né, junto a grupos, e aí você começa a ter um monte de questões que ficam esquisitas, né? Ministros ou magistrados que vão julgar casos e aí estão em regabofes com outras pessoas que terão seus casos julgados, né? Políticos com interesse, políticos que estão sendo julgados na justiça, começa aquela coisa que fica parecendo uma promiscuidade política, né? Então, eu não estou falando de um caso específico, eu estou só falando que a imagem que passa é muito negativa, Diego. Uma fala do ministro Edson Fachin. Ele fez um pronunciamento hoje que foi lido como um recado justamente aos ministros que participam nessa semana do Fórum Jurídico de Lisboa. Ele disse o seguinte, que os ministros, ele disse que ele cobrou uma compostura no judiciário, né, em meio a essa comedimento e compostura são deveres éticos cujo descumprimento solapa a legitimidade do exercício da função judicante. Em juridiquês, Carla, mas dá para entender, né, que o recado tem endereço e até perde a força qualquer crítica que é feita vinda de um evento como esse, que também tem lá as suas questões. Sim, além dessa crítica aí em juridiquês do Fachin, aqui em Brasília ficou nos bastidores evidente também algumas críticas da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, também em relação a isso, né? Circulou aqui que ela também estaria incomodada com todo isso, porque é o que o Sacca falou, já pegou, já é um evento que no mínimo, ele pode ser colocado como uma suspeição de conflito de interesse, né? Porque você tem ali no mesmo convescote, né? Você toma vinho e bebe, conversa com um advogado que vai julgar o seu caso, e aí você, enfim, e você levou a classe política como um todo. E aí, por mais que haja previsões disso, se a gente for parar para pensar, ainda tem mais uma coisa, né? Para os trabalhos aqui no Congresso, essas férias mais ou menos recesso branco ali, vai lá, o pessoal todo mundo muda para Portugal, né? É realmente incrível. Por exemplo, o diretor da Polícia Federal, por exemplo, também estava lá em Portugal. Hoje ele aproveitou que estaria lá ontem e hoje para o evento do Gilmar, e aí, olha, estou aqui também resolvendo a questão do caso das Americanas, que o foragido estava lá. Tudo bem, as relações do Brasil com Portugal tem coisa ali também, mas assim, esse evento especificamente, ele já e assim, lembrando que ele acontece há 12 anos,
é a 12ª edição, mas ele cresceu muito. Então, a gente tem aí, a gente fez algumas notas, a gente está apurando algumas histórias ali, alguns eventos paralelos ao Gilmar Fest, né, que ficaram bastante concorridos. Enfim, tem todo brasileiros invadindo Portugal, aí a classe política e jurídica discutindo coisas que é o que o Saca falou. Talvez a luz do dia aqui para a gente poder acompanhar fica um pouco diferente. Lá, o pessoal tomando vinho, comendo bacalhau, fica mais difícil, né?